A Copa do Mundo é um momento em que diferentes povos se concentram para falar sobre um único assunto: futebol. É difícil encontrar outra competição esportiva que renda tantas histórias, lendas, discussões e lembranças que são reproduzidas por décadas a fio. Tal fascínio por essa modalidade motivou a equipe do CNT Notícias SP a produzir um quadro contando as histórias e as curiosidades de todas as Copas. Ao todo, serão exibidos 15 episódios ao longo dos próximos meses. Hoje você confere o primeiro capítulo da série que abordará o contexto mundial que motivou o surgimento da Copa do Mundo, além dos detalhes sobre as duas primeiras edições do Mundial, a de 1930 e de 1934. Pode marcar, procurou, atirou e gol! Na década de 1930, muitas transformações estavam ocorrendo no mundo. Nos Estados Unidos, os americanos tentavam se recuperar da Grande Depressão ocorrida em 1929, considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. Na Europa, o fascismo crescia e ia conquistando dia após dia novos adeptos. No Brasil, o sentimento nacionalista começava a ganhar força com a ascensão de Getúlio Vargas. Dentro de todo esse contexto, o esporte começava a se popularizar e ter um papel de destaque na sociedade, pois a simbologia da vitória em competições esportivas reforçava para os países a ideia de sucesso, conceito que acabava sendo usado em outras esferas da vida social. A Federação Internacional do Futebol, a FIFA, foi fundada em 1904 com o objetivo de criar um campeonato mundial de futebol. No entanto, após enfrentar alguns percalços no caminho, a ideia só seria concretizada em 1930. Pelo fato da seleção olímpica ter sido campeã 2 vezes, nos Jogos de 1924 e 1928, o Uruguai foi o escolhido para sediar o primeiro torneio mundial de futebol. Além disso, essa escolha também se deu em virtude das comemorações para celebrar os 100 anos de independência do país. Disputada em Montevidéu, a escolha desagradou dirigentes e jogadores europeus, devido à dificuldade financeira que enfrentavam proporcionada pela crise de 1929. Por conta disso, apenas 4 seleções europeias participaram da competição, sendo elas a França, a Romênia, a Bélgica e a Iugoslávia. Para completar, o torneio foi formado por 9 seleções do continente americano: Brasil, Uruguai, Argentina, Peru, Chile, Paraguai, Bolívia, México e Estados Unidos. A primeira Copa contou com a participação de 13 seleções. Elas foram divididas em 4 grupos. Argentina, Uruguai, Brasil e Estados Unidos encabeçaram as chaves. Mesmo com o favoritismo, a seleção uruguaia não fez uma boa estreia, vencendo o Peru por apenas 1-0. No entanto, a equipe encantou ao longo da competição. Goleou a Romênia por 4-0, ainda na primeira fase, e na semifinal emplacou sem dó uma vitória por 6-1 na Iugoslávia. Na primeira Copa do Mundo, o Brasil não mostrou todo o potencial e, pela exibição, ninguém poderia imaginar que um dia o país seria o maior vencedor da história da competição. A rivalidade entre cariocas e paulistas pode ser uma das justificativas para a insignificante participação da seleção brasileira no primeiro torneio disputado. Isso porque a Associação Paulista de Esportes Atléticos não permitiu que os clubes de São Paulo liberassem jogadores à seleção. A explicação para o veto foi por conta da Confederação Brasileira de Desportos, que era essencialmente carioca, não ter convidado membros da Associação Paulista para compor a comissão técnica que iria ao Uruguai. No primeiro jogo disputado, a seleção brasileira foi derrotada pela Iugoslávia por 2-1. Preguinho, atacante que fez o único gol do Brasil na partida, foi o primeiro jogador da seleção a marcar gol em Copas do Mundo. No segundo jogo, o time já entrou em campo eliminado, pois os iugoslavos haviam ganhado dos bolivianos. Apesar disso, o Brasil conseguiu a primeira vitória na história do Mundial, goleando a Bolívia pelo placar de 4-0. A primeira final da Copa do Mundo foi realizada entre Uruguai e Argentina no dia 30 de julho de 1930, no Estádio Centenário, construído especialmente para o torneio.
A rivalidade dos países vizinhos fez com que 80 mil pessoas prestigiassem o espetáculo. O Uruguai saiu na frente, mas logo em seguida, a Argentina marcou 2 gols e saiu do primeiro tempo ganhando por 2-1. A volta do intervalo proporcionou uma reação para a seleção uruguaia, que virou a partida para 4-2 e, com isso, conquistou a primeira Copa do Mundo da história. Já em 1934, a segunda edição da Copa do Mundo foi marcada pela disputa entre a Itália e a Suécia para sediar a competição. Os suecos ansiavam receber o torneio por motivos financeiros e os italianos por objetivos políticos, pois o fascismo já era uma realidade na Itália e Mussolini queria usar a Copa para promover o país. A Suécia desistiu e, com isso, a Itália foi a escolhida para sediar o Mundial. O Uruguai decidiu não participar da segunda edição, já que a seleção italiana não havia disputado a Copa de 1930, realizada no país sul-americano. Com isso, a Celeste tornou-se o único campeão a não defender o título. Com a participação de 3 seleções a mais do que na primeira edição, a Copa de 34 contou ao todo com 16 equipes, que foram classificadas em uma disputa preliminar entre 32 países. Foi a primeira Copa em que as seleções tiveram que disputar eliminatórias para poder participar do torneio. Novamente prejudicada, a seleção brasileira não contou com os melhores jogadores da época para o Mundial. Desde 1933, o futebol brasileiro passou a ter 2 entidades, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, filiada à FIFA, que reunia os clubes amadores e defendia a não profissionalização dos atletas, e a Federação Brasileira de Futebol, da qual pertenciam os clubes profissionais e, por consequência, os melhores jogadores do país. A CBD era responsável por enviar à FIFA a relação de jogadores que iriam competir na Copa do Mundo. No entanto, por defender o amadorismo da modalidade, ela não pôde contar com os principais talentos do futebol brasileiro, pois os clubes que já possuíam times profissionais não autorizaram a ida dos jogadores. Para se ter uma ideia da rivalidade que existia na época, o Palestra Itália, hoje Palmeiras, escondeu seus jogadores em uma fazenda no interior paulista para não correr o risco dos atletas serem convocados e decidirem ir ao Mundial. A segunda edição da Copa do Mundo representou novamente uma breve passagem do Brasil pela competição. A seleção viajou durante 15 dias em navio para chegar na Europa e, em apenas 90 minutos, viu terminar o sonho de conquistar o Mundial. A derrota por 3-1 para a Espanha eliminou a seleção brasileira logo na estreia, e isso representou para o Brasil a pior campanha do país em uma Copa do Mundo. As grandes seleções do futebol mundial em 1934 eram a Itália, a Espanha, a Hungria e a Tchecoslováquia. Tanto é que a final da competição foi disputada entre a Itália e a Tchecoslováquia. O Estado Olímpico de Roma, sob a presença do ditador Mussolini, recebeu mais de 50 mil torcedores que foram assistir à grande final. A seleção italiana ganhou na prorrogação pelo placar de 2-1 e, com isso, foi a campeã da segunda edição da Copa do Mundo. 2 fatos curiosos marcaram a Copa de 34. A presença de Mussolini em todos os jogos da seleção italiana, o que gerou a lenda de que havia vários sósias do ditador na Copa, e a faixa branca utilizada na cabeça pelo atacante italiano Luigi Bertolini, pois, segundo ele, a medida evitava que as costuras da bola machucassem a sua testa.